Boa noite mais uma vez. Nós estamos aqui para dar continuidade a esta live. Nós deixamos gravado, nós estamos gravando agora para quinta-feira que vem, né? Para esta quinta agora que você vai estar assistindo. Talvez você veja com a mesma camisa, é porque nós pegamos uma sequência aqui. Então nós estamos aproveitando para deixar quinta-feira já gravado, né? Você vai estar assistindo na próxima quinta. E nós vamos terminar esse assunto sobre depressão, e aí nós vamos dar um tempo. E aí nas quintas-feiras, eu e minha esposa Marli, nós vamos estar fazendo uma live só no Instagram sobre oração. Meia horinha, nós vamos pegar das 7 horas às 7h30, né, 19 horas às 19h30, todas as quinta-feiras, para a gente passar um tempo orando. Nós vamos orar pelos seus pedidos. Então ela vai me auxiliar, vai anotar os pedidos, aquilo que você está precisando, aquilo que você está necessitando mesmo, e nós vamos fazer um clamor, nós vamos fazer uma oração clamando ao nosso Deus, amém? Então nós vamos parar com essas lives e vamos dar um tempo também para os meninos que trabalham aí, né, que nos ajuda tanto, e nesse tempo todo tiveram todas as quinta-feiras me auxiliando, me ajudando aqui. Eu louvo a Deus por eles têm sido uma bênção na minha vida. Então hoje eu queria assim terminar, falando sobre esta questão da depressão, lidando com a depressão. Quinta-feira passada, eu sei que se você ficou em dúvida, pode mandar um alôzinho para mim, e a gente vai tentar te ajudar nessa questão, ok? Amém. Então vamos lá, vamos orar. Pai, mais uma vez eu quero apresentar esta live, e sabemos que hoje nós estaremos encerrando essa série de mensagem, como nós já falamos sobre murmuração, sobre desânimo, sobre medo, sobre rejeição, tantos outros assuntos como perdão, e hoje nós estamos finalizando essa temporada, né, falando sobre sobre depressão. Nós falamos quinta-feira passada, seria quinta-feira, mas nós estamos agora reforçando esse tema, em nome de Jesus. Amém. Eu quero deixar 2 textos sobre Davi, os Salmos 64, verso 1 diz assim, Davi falando: ouve, ó Deus, a voz do meu lamento, livra a minha vida do horror do inimigo. Aí ele fala mais aqui no outro texto, Salmo 69, verso 1, diz assim: livra-me, ó Deus, pois as águas me sobem até o pescoço. Quer dizer, ele estava passando muito apurado, ele estava ali vivendo um tempo difícil. Então, eu quero falar sobre essa questão da depressão, quando nós encontramos pessoas que têm sintomas frequentes, né? Sintomas. Então, ela pode estar entrando, atravessando aquela linha. Então, você precisa fazer uma análise da sua vida. Como você está? Aqui Davi falou assim, a água está chegando no meu pescoço. Quer dizer, ele estava percebendo que a água estava vindo e estava chegando já ao pescoço. Quer dizer, ele fez uma análise da sua situação. Aí lá no outro texto, eu vejo assim que é muito interessante, que ele fala assim, ouve, ó Deus, a voz do meu lamento, livra a minha vida do horror do inimigo. Quer dizer, ele já estava vendo ali a situação cada vez ficando mais apertado. E eu vejo assim, pessoas que estão... você lembra bem, como eu falei sobre a linha invisível, quando a pessoa vai ultrapassando ela, ele vai entrando num estágio mais complicado. Então, ele vai ter alguns sintomas, aí ele tem que perceber, ele tem que cair a ficha. Opa, eu estou entrando nesse mundo, eu estou entrando, atravessando essa linha. Então, ele mesmo tem que fazer uma avaliação, como Davi fez. A água está chegando no meu pescoço, ó Deus, socorre-me. Então, eu vejo assim, que todos nós temos que colocar esse termômetro nas nossas vidas, analisando a temperatura da nossa vida espiritual, emocional. Porque as emoções precisam ser trabalhadas.
Sabe, tem pessoas que ela entra numa depressão, por quê? Porque ela não está entendendo essa linha. E eu vou falar para você qual é essa linha. Ó, sintomas frequentes. Humor depressivo durante a maior parte do dia, ou quase todos os dias. Então ele está com um humor fora da pele. Quer dizer, uma pessoa dessa, ela está entrando nesse campo. Esse campo minado, né? Diminuição dos interesses ou prazer sexuais, por exemplo. Ele é casado, ele tem a esposa, mas ele está diminuindo o apetite, o desejo. Olha, alguma coisa. Pode ser físico, mas também pode ser na questão da alma, questão de uma depressão. Você está entrando, ultrapassando essa linha. Ok? Então, perda de peso, sem dieta, a pessoa não está fazendo uma dieta, não está fazendo um jejum, e a pessoa está perdendo peso. Então, observa, pode ser que essa pessoa, ela já está atravessando essa linha, né? Aumento de peso também, por causa da ansiedade, né? E a pessoa começa a viver nesse estágio, né? Esse momento difícil. Por exemplo, outra coisa interessante, insônia. A pessoa não dorme. Aí você lembra que quinta-feira eu falei que Elias dormiu até demais, mas também pessoas que estão entrando numa depressão, elas não dormem no início, é insônia, mas depois ela começa a dormir demais. Também é um perigo. Então é bom analisar tudo isso. Então eu estou falando que Davi, ele fala no texto, né? Quando ele fala aqui no texto, ó, interessante, ó. Ele fala assim, ó: livra-me, ó Deus, pois as águas me sobem até o pescoço. Então, quer dizer, ele está pedindo socorro, porque as águas já estavam subindo. Quer dizer, ele já estava analisando a situação, ele já estava se preocupando com o seu estado. Então, é isso que eu estou falando, quando o humor se torna mais frequente, diário, no seu dia a dia. Não, as pessoas ficou mal-humorado ali, mas depois voltou ao normal e tal, tudo bem. Mas ele o dia inteiro, ou todos os dias, é um problema. A insônia, como eu falei, né? Agitação, náusea, né? A pessoa começa a ter problema de náusea, quer dizer, ela começa a ter problema no estômago, o estômago começa a arder e tal, aí você começa a ver que alguma coisa não está certo. Então você tem que começar a perceber esses sintomas. Quer dizer, outro sentimento, fadiga, né? Perda de energia, cansaço, tal. Claro que o cansaço leva a pessoa também a trilhar esse caminho que ele começa a trilhar, ou pode atravessar essa linha invisível. Tá? Então, cuidado. Pensamentos, também começa a ter pensamento sobre a morte, cerca da morte, né? E ele começa a criar na sua ideia, o seu pensamento, ideias suicidas, por exemplo, ou tentativa de suicídio, são a mesma coisa, né? Mas são ideias, pensamentos, coisas que vai vindo na cabeça, ou ele começa a ter medo, ao contrário, ele começa a ter medo da morte. Outro pensa já na morte, já quero morrer. Então é isto, ele começa, então você tem que analisar. Ok? Uma observação muito, muito interessante, a pessoa acaba sentindo, o sentido, né? Eu coloquei aqui, ó. A pessoa acaba sentiu um outro e acha que já está com depressão. Quer dizer, é isso que agora eu coloquei aqui, mas agora que eu entendi, que eu coloquei aqui. Então, a pessoa está sentindo alguns desses sintomas, ela acha que ela já está em depressão. Você lembra que eu falei que não, talvez a pessoa está trilhando, mas ela ainda não está numa depressão, ela está numa crise depressiva. E esses sintomas é aquela questão, é aquela luzinha que dá, opa, alguma coisa está errada. Então, você começa a trazer esse equilíbrio emocional na sua vida. Busca ajuda, busca socorro, né? Busca socorro em Deus,
busque socorro num amigo, num psicólogo, num psiquiatra, num líder, num pastor, num padre, não importa, mas você vai buscando. Em quem você vai buscar? O importante é que você não vai carregar esse fardo sozinho. Você pode chegar numa pessoa e falar, eu estou tendo alguns sintomas, eu estou com medo, você me ajuda? E a pessoa com uma palavra, 2 palavrinhas, você tem uma luz tremenda em sua vida e você sai dessa crise depressiva, ou desses sintomas depressivos, né? Ok? Então, como os sintomas depressivos podem citar também, né? Nós falamos, há tantos outros, como sentimentos de tristeza, vazio, aflição, preocupação, tudo isso pode trilhar a uma pessoa, levar uma pessoa a uma depressão. Por isso que a pessoa tem que se cuidar muito bem, ela tem que se cuidar muito bem na área emocional. Porque uma pessoa pode estar até bem espiritualmente, ela ora, ela jejua, ela lê a Bíblia, mas se ela não estiver bem emocionalmente, é uma tendência a nossa alma puxar a nossa alma, né, o nosso espírito, no sentido, deixando o nosso espírito mais frágil. Mas você está forte, você está orando, você está buscando mais a alma não. A alma, ela precisa grudar no teu espírito, para que você, aí ela vai minando, vai trazendo fraqueza, vai roubando energia, aí você também, daqui a pouco você para de orar, daqui a pouco você para de ler a Bíblia, daqui a pouco então essa é a tendência de uma pessoa que está entrando numa crise depressiva ou numa depressão, querer sugar aquilo que é espiritual, entendeu? Aí ela para de orar, não, ela tem que manter na mesma pegada, pedindo a Deus, Deus me fortalece, eu quero trazer, que o equilíbrio emocional venha na minha vida, me ajuda, e aí você começa a entrar num estado melhor, ok? A pessoa, ela se torna um pessimismo terrível, falta de fé, baixa autoestima, quer dizer, insegurança, ela começa a sentir isolamento, ela mesma começa a se isolar, ela começa a criar dentro dela um mundo, não, as pessoas não gostam de mim, as pessoas falam mal de mim, que isso? Aí você começa a se isolar. Então é muito perigoso isto, ok? Então nós estamos falando aí de situações que as pessoas estão trilhando. Mas tudo isso aqui, é porque a pessoa já está em depressão? Não. Talvez ela está sentindo sintomas, como eu falei. Davi falou, a água está chegando, Deus, e agora? Me socorre, o que eu faço? Então, quando você começa a sentir tudo isto, você começa a saber que você está trilhando e ter quase aí, talvez está chegando ou já está pisando um passo aí depois dessa linha invisível. Aí você tem que voltar. E como você volta? Buscando ajuda. Se precisar no psiquiatra, vai. Se precisar num conselheiro, vai. Se precisar fazer um jejum mais forte, faça, para você sair desta, ok? Então, quando uma pessoa, ela já está o que pode causar uma depressão? Aí a gente pode ver isso, queridos. O que agora, a gente falou de sintomas, que não as pessoas podem sentir todos esses sintomas que eu falei, mas ela não está em depressão, ela está vivendo uma crise, uns dias maus, momentos ruins, momentos de dores, mas ela não está em depressão. Mas o que pode causar a depressão? Por exemplo, histórico familiar. Todo dia você veja os problemas da sua família, convivendo com os seus problemas, problema da família, problema com o pai que bate, pai que bebe, pai que drogado, pai aí chega em casa batendo em todo mundo, e você ali no meio, e você não consegue, aí você começa, aí isso pode te levar a uma depressão, ok? Transtorno psiquiátrico, quer dizer, talvez problemas de saúde mental, talvez você comece a ter problemas, e aí você não trata, você não cuida, talvez são problemas que a família, talvez teve uma pessoa genético, que eu falei já,
talvez teve um problema, talvez causa depressão na sua vida, vai causar depressão na sua vida, um estresse crônico, ansiedade crônica, disfunções hormonais, né? Quer dizer, hormônio, né? Talvez falta no seu corpo, você precisa tomar um remédio para repor esses hormônios, ok? Talvez a questão da dependência de álcool, droga, talvez a pessoa acaba usando droga, álcool, ela entra numa depressão, traumas, talvez traumas psicológicos, né, são os traumas que ela passou na vida, doenças, né, em relação ao câncer, por exemplo, a pessoa tem um câncer, ela entra numa depressão, mudanças financeiras, uma pessoa era rica, ficou pobre, ela perdeu o emprego, ela entra numa depressão. Então, são coisas que podem levar a pessoa a uma depressão. Quer dizer, outra coisa que é interessante, que pode levar a pessoa a depressão, pós-parto. Uma mãe que tem um bebê, e de repente ela dá luz, né, um bebê, e ela entra numa depressão pós-parto, e aí? Né? Como eu já falei, doenças, né? A pessoa tem uma doença de longa duração, por exemplo, um câncer, isso leva a pessoa à depressão. Então, você viu que eu falei sobre alguns sintomas que a pessoa pode estar tendo, mas ela não está em depressão, ela está numa crise depressiva, ela está entrando numa crise. Mas eu vejo outra parte que leva a pessoa à depressão, como dar à luz, né? E aí ela entra naquela estado. Tem mãe que entra num estado de depressão pós-parto que ela não quer ver o bebê. E aí? Aí você tem que ter sabedoria, e tem que ter pessoas profissionais para lidar com essa pessoa, ajudar elas, ok? Eu estou terminando, nós estamos terminando, e eu queria assim fazer as últimas considerações, para a gente fechar essa live. Como eu vou fechar essa live? Dizendo para vocês que diagnósticos da depressão é somente o médico, psiquiatra, que pode fazer um diagnóstico. Ninguém pode fazer um diagnóstico, só o médico. Sabe, você não tem um exame do laboratório dizendo, você está com depressão. Não, isso aí você tem que ir lá no consultório, conversar com os médicos, o médico vai ouvir você, vai colher o seu histórico, vai colher várias situações que você está vivendo, e aí ele vai fazer o diagnóstico de uma questão de depressão. Sabe, e eu queria assim terminar dizendo para vocês a prevenção, para você não entrar nessa depressão, ou numa crise depressiva, ou viver uma vida triste. Mas eu quero que prevenção. Primeira coisa, manter um estilo de vida saudável. Sabe, tem pessoas que ela entra numa depressão, numa crise, porque ela não se cuida da sua vida, a sua saúde. Outra coisa, ter uma dieta equilibrada. Come tudo que vem. Aí que é o quê? Né? Come lanche, come pizza, come não sei o quê, e não tem uma dieta saudável, equilibrada, aí, né, o quê? Não, tem que também ter uma dieta legal, beleza? São prevenção que eu estou falando. Praticar atividade física regularmente. Esse é meu desafio. É uma luta, eu já tentei tudo. Academia, andar de bicicleta, correr, andar, é uma luta que eu tenho, eu enfrento essa luta. Eu sei que talvez você tenha luta, mas é bom para que a pessoa não entre numa depressão ou numa crise, né? A questão de praticar um esporte. Como você combate esse estresse? Você tem que ter uma agenda prazerosa. Uma agenda prazerosa
não ativismo, não, eu tenho uma agenda aqui, todo dia eu trabalho, todo dia eu corro, eu levanto 5 horas, 4 horas, eu vou dormir meia-noite. Não, você não aguenta, nem o teu corpo aguenta, e aí você entra no estresse, não, você tem que evitar o estresse, tem que evitar o ativismo, você vai ver como você vai conseguir evitar qualquer crise depressiva. Evitar consumo de álcool, né? Tem pessoas que aí bebe, e aí entra numa depressão. E aí? Não, evitar. Né? Evitar o consumo de álcool. Não usar drogas, nem precisa falar, né? Eu conheço muita gente que está em depressão porque usaram drogas. E aí está aí, deprimido, né? Diminuir as doses diárias de café, né? Cafeína. Então você tem que evitar. Não é tomar uma garrafa inteira de café, de Coca-Cola, né? É Coca-Cola no almoço, é Coca-Cola na janta, é dia inteiro, ou café, né? Para com isso, vamos diminuir isso aí, diminuir a dose. Rotina de sono regular, quer dizer, dorme pelo menos 7 horas por noite, tem uma noite abençoada, uma noite prazerosa, né? Legal. E também não interrompe tratamento sem orientação médica. Sabe, se você está no médico, vai continuando até ele, vai tirando remedinho, vai diminuindo e tal, você vai ficar bem, ok? Eu acho que eu cheguei ao fim, espero que eu consegui passar para vocês tudo que eu queria passar, porque é um assunto muito delicado, mas eu creio que te ajudou, tá? Espero que você não tenha nenhuma crise aí, por tudo que eu falei, ok? Eu quero só apenas ajudar vocês a entender um pouquinho isso. Eu quero mais uma vez, né? Infelizmente a gente vai ter que encerrar esta temporada que nós tivemos aí, todos esses meses, falando sobre uns assuntos, e todos os nossos assuntos sobre perdão, sobre medo, sobre ansiedade, sobre rejeição, sobre murmuração, sobre ira, né? Raiva, está tudo no nosso YouTube, lá na PIB, você vai lá na nossa página, você vai encontrar todos esses assuntos e principalmente esse sobre depressão. Espero que você tenha gostado, foi muito prazeroso para mim, eu tenho uma limitação muito grande, né, de poder falar através da câmera, eu sou mais um pregador, sou mais um profeta, né, e eu tenho um estilão meu, e eu não consigo, assim, o que eu pude fazer, eu fiz para compartilhar com vocês esse tempo e ensinar e passar algumas coisas importantes para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês passando essa quinta na próxima quinta, 19 até 19h30, eu vou estar no Instagram da igreja, né, PIB ali, do Instagram da igreja, fazendo um período de oração, intercedendo pelos seus pedidos, pela sua família. Nós vamos fazer um mover lá, e vai ser uma benção, Deus vai quebrar cadeias, fortaleza. Quero compartilhar um texto sobre oração, é a minha área, né? Sobre oração é a minha área. E tudo que eu falei aqui, fiz com carinho, tentei fazer com excelência. Todos esses assuntos foi tentado assim, com muita dedicação, muito estudo, mas chegamos ao fim. Muito obrigado. Vocês moram aqui no meu coração. Que Deus abençoe vocês. Eu quero fazer a última oração da nossa etapa aí, né? E terminando esse tempo tão gostoso. Pai, obrigado por todas as vezes que cada um deles estiveram comigo e nós pôde compartilhar esses temas tão interessantes, tão profundos. E hoje eu estou encerrando como lidar com a depressão. E eu creio que eles vão entender tudo isto. Abençoe, que o Espírito Santo orienta, guia e mostra o caminho que eles devem andar. Ó Senhor Deus, muito obrigado. Eu quero agradecer também pelos meninos que me ajudaram, todos eles. E eu fico feliz por cada um deles. Abençoe a nossa igreja, abençoe a nossa cidade, abençoe a minha vida, e eu te louvo e te exalto.
em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, até a próxima, que Deus possa te fortalecer a cada dia. Um abraço, tchau!